Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Vamos ler juntos esse versículo e vamos meditar nele. João 15, 16, vamos lá? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Amém. Eu quero meditar nesta manhã, à luz desse versículo, sobre o tema Deus tem um propósito para a sua vida. Eu li essa semana uma estatística que foi publicada pela Organização Mundial do Trabalho. E eles apresentam lá dados que eu fiquei estarrecido. 30% dos jovens hoje, eles não querem mais estudar nem trabalhar. E esses dados mostram não somente em países que a gente chamaria de primeiro mundo, né? Mas o que eu fiquei triste é que a situação no Brasil também está assim. Eu vejo aqui na igreja jovem que não quer casar, jovem que quer ficar morando com o pai até depois dos 30. E eu estou preocupado. Porque quem vai pagar minha aposentadoria? Daqui a pouco quebra tudo. E eu queria chamar a sua atenção, porque se nós não olharmos para a vida, para a nossa vida, na perspectiva de Deus, na perspectiva bíblica, a vida não tem sentido. Santo Agostinho, ele diz assim, quando você olha para a vida e vê a vida, entende a vida como uma dádiva de Deus, como um presente de Deus, a sua vida passa a ter sentido. Um dos livros mais vendidos, eu quero recomendar aqui para vocês, tem mais de 100 milhões hoje de exemplares publicados em várias línguas. Esse livro chama Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Então, se você está meio perdido aí, você que está nos assistindo, compra esse livro. Uma Vida com Propósito. Esse versículo, ele vai nos dar aqui uma mensagem fundamental. É que Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. E aqui nós vamos aprender 3 lições. Primeiro, Ele nos escolheu. Segundo, Ele nos designou. Terceiro, Ele nos deu uma finalidade, um propósito. Leia comigo a primeira parte, a gente vai descobrir que Deus, Ele nos escolheu. O que ele diz aí? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Aqui nós temos a doutrina fundamental, que é a doutrina da eleição. Quando esse verbo é colocado aqui, não é somente que Deus nos escolheu para Ele, que Deus nos elegeu,
é que a nossa existência, o seu existir, a sua vida, ela existe porque Deus quis. Ou seja, a nossa vida, ela tem sentido porque foi Deus que nos criou. E Deus nos criou para viver nesse tempo, nessa época, nessa existência. A doutrina da eleição é a base, é o fundamento da nossa existência. Ele nos escolheu soberanamente, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Significa que a nossa existência é eterna, é atemporal. Ou seja, o meu existir, o seu existir, já ocupava a mente de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus. Deus nos escolheu incondicionalmente. Deus nos escolheu pessoalmente, individualmente, de tal maneira que a Bíblia nos ensina que cada existência humana, cada ser que existe, tem o seu DNA exclusivo e os seus dias estão contados e estabelecidos por Deus. Significa que a minha existência, o meu existir, não é algo solto por acaso. Deus nos escolheu para a salvação. E isso é muito bonito, porque quando você lê esse versículo, ele está conversando com seus discípulos. E quando você lê o texto, numa primeira leitura, você acha que ele está se referindo aqui à escolha dos discípulos. Claro, veja lá, por favor, no Evangelho de João, capítulo 6, volta um pouquinho aí atrás. João 6, 70, 71, diz aí: replicou-lhes Jesus: não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então aqui, Jesus está declarando para os seus discípulos que os 12 foram escolhidos por ele, até mesmo aquele que iria traí-lo. Mas aqui no texto, quando você analisa o contexto, você vai descobrir que essa escolha aqui é de todos os crentes, para todos os crentes. Não é uma escolha limitada, mas é uma escolha generalizada, coletiva. Abra sua Bíblia, por favor. Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8. Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8. É muito interessante, porque aqui Deus vai declarar a escolha geral. Deuteronômio 7, 7 e 8, o que diz? Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, Deus está declarando aqui que nós somos povo de Deus, nós somos família de Deus, também por escolha dele. Mas há um detalhe: quando você vai estudar o conceito da eleição
no Evangelho de João. Eu queria que você fosse aí para João 17. João 17. Ele vai nos ensinar algo preciosíssimo aqui, que Deus nos escolheu e nos deu para Cristo. Preste atenção. No versículo 5, ele diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei, o quê? O teu nome aos homens que me deste, o quê? Do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e ele tem guardado o quê? A tua palavra. Então, veja a grandiosidade do sentido da escolha de Deus. Ele nos escolheu para existirmos. Ele nos fez como o vaso na mão do oleiro. Mas ele nos fez com um propósito. Por isso que os nossos pais, eles disseram: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, eu acho fantástico, porque Jesus, ele diz assim: não fosse vós que me escolhestes a mim. Mas ele enfatiza: pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então, gente, Deus, ao nos escolher, ele define para mim e para você que nós fomos criados por Deus, nós existimos para Deus, nós somos de Deus, e a nossa vida tem sentido, tem propósito. Você não nasceu porque a sua mãe esqueceu de tomar o anticoncepcional. Você nasceu porque Deus quis. Ontem morreu o Silvio Santos. O Senhor deu, o Senhor tomou. Os nossos dias estão contados. A nossa existência está nas mãos de Deus. Os nossos dias estão nas mãos de Deus. Amém? Segunda lição que Jesus nos ensina: ele nos escolheu, ele nos designou. E o que ele diz aí? E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto o quê? Permaneça. Então a nossa existência é uma escolha de Deus. E ele diz: não, mas eu escolhi você existir, mas eu designei vocês. Esse verbo designar significa determinar uma missão, direcionar você para um alvo, um propósito. E aqui é muito interessante, porque a ênfase aqui é para você não ficar parado. Eu vos designei para que vades. Então a vida que Deus me deu é uma vida de ação. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque ele diz que vá e dê o quê? Fruto. O que significa essa palavra fruto? Se você pegar o contexto, ela vai aparecer no versículo 2, 4, 5 e 8. E fruto aqui significa produtividade. Significa que nós estamos em Cristo. É a doutrina que é ensinada aqui. Como os ramos, os galhos estão presos ao tronco. E desse tronco nós recebemos a seiva,
a energia, a vitalidade, para que nós sejamos pessoas produtivas. E se você observar, versículo 8, lê comigo aí, versículo 8 bem forte, o que diz? Nisso é glorificado meu Pai, em que deis, quantos? Muitos frutos. E assim vos tornareis o quê? Em outras palavras, não existe discípulo de Jesus que não seja produtivo. Veja, quem captou esse conceito de Jesus foi o apóstolo Paulo. Ou seja, nós estamos vivendo hoje, Deus está nos dando vida para que nós sejamos pessoas produtivas. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 1. Paulo vai nos dar uma aula sobre significado e sentido de vida. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 21, Paulo diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer. Versículo 22, dê comigo. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o... Paulo está dizendo o seguinte: se eu ainda tenho o que fazer, se eu ainda tenho capacidade para produzir em benefício de vocês, a minha vida tem sentido. Então eu vou aguentar. Estar com Cristo é melhor, mas estar aqui de forma produtiva traz sentido para a vida. E ele vai dizer: se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, o que é incomparável. Mas, olha o que Paulo diz: por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então eu acho que Paulo captou aqui o que Jesus está falando aqui sobre a missão da vida, o sentido da vida de produtividade, o sentido da vida de produzir frutos, de ter uma vida frutífera. E aqui, meus amados irmãos, se a gente for pegar essa metáfora do fruto na Bíblia, a gente vai entender que louvor é fruto de lábios que confessam o teu nome. Fruto é as virtudes do Espírito Santo, do caráter de Cristo, sendo reproduzidas na nossa vida. Você vai encontrar fruto como resultado de trabalho. E há uma coisa que eu acho fantástica aqui, porque alguns comentaristas, comentando esse versículo, ele vai falar que deis fruto, e o vosso fruto o quê? Permaneça. E alguns comentaristas dizem que esse fruto que permanece são os resultados eternos do nosso trabalho. Por exemplo, quando você evangeliza, quando você ganha uma alma para Jesus, você está produzindo um fruto eterno, porque essa pessoa vai continuar vivendo eternamente. Quando você investe os seus recursos, o seu dinheiro, ou o dinheiro que Deus lhe deu, você está juntando tesouros nos céus. Ou seja, não é viver a vida pela vida, é olhar para a vida como um presente de Deus, como uma designação de Deus, e ter uma vida produtiva de tal maneira que os resultados da nossa vida possam ser permanentes. Amém? Deus tem um propósito para a sua vida. Ele escolheu você, Ele lhe designou para uma missão. Irmãos, eu fico impressionado, não sei se o pessoal está lendo a Bíblia direito. Gênesis,
capítulo 1, Deus criou todas as coisas. Gênesis, capítulo 2. Deus, Ele descreve o que aconteceu no sexto dia. Ele criou primeiro o quê? O homem. Deve ter criado adulto, né? Mas logo no primeiro dia já põe o cara para trabalhar. Plantou um jardim. E diz, vai para a roça, filho. Vai trabalhar. Vai administrar. Vai produzir. Depois, no mesmo dia, ele cria a mulher. E casa. Então, seria muito dizer assim, não, ele... Está claro que Deus criou o homem para trabalhar, para casar. Não é isso? E por que você não quer casar e compra um cachorro? Por que você não quer casar? Ah, pastor, eu vou viajar. Tem jovem agora que só pensa em viajar. Preste atenção, você tem que estar na sua agenda, dentro da visão, da cosmovisão bíblica, é que Deus nos criou para sermos produtivos e reprodutivos. Mas, terceiro lugar, Ele nos escolheu, Ele nos deu, nos designou. Terceira lição no versículo. A fim, o que significa a fim, separado? Na língua portuguesa. Uma finalidade, não é isso? Um propósito. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aqui, Jesus Cristo está nos ensinando que a finalidade da nossa vida é ter um relacionamento com o Pai através do Filho, mas que a nossa vida produtiva seja resultado dessa comunhão, dessa oração. Porque Ele vai dizer no versículo 4, Ele diz assim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Porque sem mim, versículo 5, nada podeis fazer. Se nós queremos dar frutos permanentes, frutos que permaneçam, se nós queremos ter uma vida dentro do propósito de Deus, a força, a nossa vitalidade, a nossa motivação vem de Deus. Não é a produtividade por produtividade, não é o fruto pelo fruto, mas é os resultados de uma vida produtiva, decorrente do nosso relacionamento pessoal com Deus. Você já pensou? Faça um levantamento da sua vida, daquelas coisas que você achou que você conquistou e daquelas que você achou que foi resposta de oração. Que a produtividade da nossa vida, que o nosso legado dessa terra seja resultado de oração, de vida com Deus. Pedro vai colocar isso. Pedro captou bem o que Jesus ensinou. Eu estou encerrando. 1 de Pedro, capítulo 4. Está meio filosófico o sermão hoje, está ruim. Tá bom. Estou com o irmão, tá? 1 de Pedro, capítulo 4. A partir do versículo 7 em diante, alguns deveres dos crentes. Mas no verso 10 e 11, diz assim:
servimos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons mordomos, dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus o quê? Cumpre. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus nos escolheu, Deus nos designou para uma vida produtiva. E Deus nos dá o segredo. É que essa vida produtiva é somente aquilo que a gente realiza na força do Senhor, na bênção do Senhor, na capacidade do Senhor. Ou seja, para que no final, você possa colocar lá no seu caixão ou na sua sepultura, né? Ele não é a luz, mas veio para testemunhar da luz. É o epitáfio que está lá em João, capítulo 1, sobre a vida de João Batista. E aqui, meus amados irmãos, eu gostaria que você pensasse hoje, porque a tristeza maior é nós chegarmos no final da vida, ou chegarmos agora e a gente olhar para a nossa vida e dizer: não tem legado nenhum, não tem produtividade nenhuma. E que esses pensamentos que estão aí permeando a cabeça dos nossos jovens, da nossa juventude, possam ser exorcizados. E que nós possamos ter uma mente cativa, em obediência à palavra de Deus. Amém? Então, olha para a sua vida, hoje, como um presente de Deus, como um propósito de Deus. Você está aqui, vivendo, esse tempo, nessa cidade, nessa igreja, porque Deus quer que você viva isso. E agradeça a Deus pela sua vida, porque ela é um dom de Deus. Amém?